Olá, people! Jordana Pizeta na área e esse é o vídeo tão esperado sobre o meu ring light que estou usando nesse momento. Eu espero que eu consiga esclarecer várias dúvidas de vocês, ó. Fiz até um roteirinho aqui com algumas informações para eu não esquecer, mas qualquer dúvida que ficar aí a mais vocês podem me mandar aqui nos comentários, viu? Eu vou deixar algumas imagens do ring light passando também aqui para vocês, para não ficar só eu falando, né? Essa coisa mais monótona. Então, vamos lá. Primeira coisa que eu fiz quando eu quis começar a escolher um ring light, o que eu pensei foi: quanto eu tenho para investir? Como eu quero investir nesse equipamento, né? E para que eu pensei, para que eu quero um ring light? As minhas necessidades básicas eram poder gravar, aqui ter uma iluminação melhor de vídeo, poder fazer fotos melhores também para a loja. Para quem não sabe, eu tenho uma loja de cosméticos, acessórios em geral. E eu queria poder melhorar muito essas fotos para o Instagram e as redes sociais. Então eu precisava de um equipamento que fosse versátil e que fosse fácil de trabalhar, de carregar e tudo mais. Quando eu comecei a pesquisar sobre o ring light, eu via que os ring lights mais profissionais, eles tinham um preço bem mais alto. Ficavam aí na faixa de 1.000 e pouco, e eu não queria gastar tudo isso. Daí, por um tempo, eu desisti de comprar, adquirir um ring light e meio que fui pesquisar sobre aqueles mutus, sabe? Aqueles pop-ups de fotos. Não sei se vocês já viram, que é igual uma tendinha e tem os LEDs. Mas aí eu vi que tava complicado, consegui adquirir um daquele, vi que tinha muitas reclamações de não ser entregue. Então isso fez eu pensar que, poxa, não é uma coisa também tão barata, é um investimento também, mas tinha ainda aquele receio de não chegar. E eu precisava de uma coisa que me garantisse que ia chegar o produto, porque eu precisava para logo, para suprir essas necessidades, principalmente de demanda da loja. Outro ponto muito importante também para começar a pesquisar o ring light, você tem que ter em mente que o que você precisa que vem nele. Você precisa dele de um com tripé, sem tripé? Você gostaria que ele fosse de qual tamanho? Se é muita luz, pouca luz, se o que você precisa de um suporte para câmera ou um suporte para celular. Então também tem todas essas especificações que vale a pena ficar. Entre os ring lights ou os iluminadores, você encontra ele tanto de mesa quanto com um tripé alto, que pode chegar até 2 metros. Você encontra de LED, mas também tem os ring lights de lâmpada. No caso aqui, eu escolhi um ring light de 14 polegadas, isso quer dizer que é o tamanho da circunferência dele, e de LED. Por que eu escolhi o de LED? As lâmpadas de LED, ou as luzes de LED, elas esquentam bem menos. Eu escolhi o de 14 polegadas porque ele não é nem tão grande, mas ele também não é aquele de 16 centímetros, então ele tem um tamanho bom para mim. Até porque quanto maior, quanto mais polegadas, mais centímetros, mais caro ele vai ficando. Então, tava aí numa faixa de preço que eu consegui investir, mas que era um tamanho ideal para as minhas necessidades. Por que também eu optei pelos LEDs? Os LEDs, eles têm uma configuração bem legal nesse meu modelo, que eles vão da luz quente até a luz fria, e eu consigo mudar ela conforme a intensidade também que eu quiser. Ou seja, resumindo, ele pode ficar mais claro ou mais escuro, pode ficar mais frio ou mais quente, conforme aí eu desejar, né? E no caso também o LED não cansa tantas vistas assim, porque ele tem meio que um difusor assim, e não é aquele ring light que você tem que trocar as placas, ele não precisa trocar as placas. Então, falando mais um pouquinho aí sobre o modelo do meu ring light, ele é um ring light, como eu disse, de 14 polegadas. No diâmetro externo, se você medir do lado de fora, ele tem 35,5 centímetros. E no diâmetro interno,
ele tem 27 centímetros. Então, é um tamanho aí que também facilita na hora de carregar, se precisar carregar para algum lugar. Se você pensar na questão do LED também, é uma questão muito importante vocês saberem a diferença de watts para lumen. Ele tem um total de 336 LEDs, que dá um total de 5.000 lumens. O que isso quer dizer? Lumens é diferente de watts, mas quando a gente quer falar de iluminação, essas informações andam juntas. Aqui no caso, 5.000 lumens quer dizer que é a quantidade de luz emitida por todos esses LEDs ao mesmo tempo. E também tem uma especificação que é muito importante na hora de adquirir o ring light, é a quantidade de K que ele chega. Isso quer dizer o quê? Que é a temperatura da cor. Que aí vocês vão ver assim, ó, de 2.500K a 5.500K. Essa é a especificação do meu. Esse K, na verdade, é a luminosidade, que quer dizer que a temperatura de luz dele chega de 2.500 a 5.500. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque quando eu fui procurar meu ring light, eu precisava que ele tivesse uma luz mais neutra. Eu gosto desse posicionamento de luz que seja uma luz mais neutra, que não é tão amarelada, mas também não é tão branca. Vou deixar aqui uma fotinha que vai mostrar melhor isso que eu tô dizendo. Isso também é diferente dos lumens e do watts, tá? Então, lembrando, recapitulando. Lumens é a quantidade de luz emitida por uma lâmpada. Então, isso quer dizer que é o fluxo luminoso. É o que vocês estão vendo aqui, que é aceso no geral. O watt é chamado de que, na verdade, o watt, ele diz a respeito do consumo de energia. Ou seja, quanto maior o seu watt, mais energia essa lâmpada vai gastar. Então, por isso que quando a gente procura lâmpadas, a gente procura lâmpadas que têm lumens maiores e watts menores. Por quê? Quanto mais lumens, mais ela vai iluminar. Quanto menos watts, menos ela vai gastar. Então, deu para entender mais ou menos aí a lógica? Eu tentei explicar assim de uma forma mais simples para vocês entenderem, tá? E a temperatura de luz é quando a gente vê aquele K, que no caso aqui de 2.500 a 5.500. Eu vou colocar aqui, vou mudar a configuração dele só para vocês terem essa noção de temperatura, não confundam, tá? Aqui, ó, eu vou apertar para 3.000K. Vocês vão ver como ele vai ficar bem mais amarelo, ó. Deixa a câmera dar uma adaptada. Ela demora um pouquinho porque eu gravo do celular. Agora eu vou botar uma luz de 4.200K, que é uma luz um pouco menos amarela, ó. Vocês conseguem perceber daí a diferença? Eu tô mudando aqui, ó, que esse daqui vem com controle. E agora eu vou botar no 5.500K para vocês verem como que ele fica bem mais neutro. E aí esperar dar uma adaptadinha. E eu gosto bem mais dessa configuração de 5.500 porque é uma luz mais neutra, nem tão lá, nem tão cá. Claro que existem ring lights, iluminadores ou como anel de LED, como você queira chamar, que são bem mais fortes. Costumam ser os maiores, mais fortes, porque tem mais quantidade de LED. Então, tem que olhar muito bem nas informações lá, na hora que você for comprar, todos esses detalhes, porque isso faz muita diferença na hora que você for adquirir o seu equipamento. Outra coisa que eu pesquisei que eu precisava muito que viesse junto com esse equipamento é o adaptador de celular. Por quê? Eu precisava que esse adaptador fosse aquele que tem o gancho, que ele é um adaptador que eu vou ilustrar aqui. Vamos ver se vocês vão entender. Ele abre a parte de cima e aqui, ó, ele tem um ganchinho.
Porque aquele adaptadorzinho de tripézinho que a gente compra aí no camelô ou no semáforo, a maioria deles não conseguia segurar o meu celular. Porque eu filmo para vocês do meu celular e como ele é grande, ficava escapulindo desse tipo de adaptador de celular, tá? Então eu precisava muito que viesse esse tipo específico de suporte para o celular. Mas esse equipamento também vem com um suporte para câmera, tá? E aí você consegue até acoplar um no outro, que é do jeito que eu tô filmando aqui para vocês. E uma coisa muito importante que vocês têm que verificar é, se você quer um equipamento que já venha com tripé, você tem que ver qual é o tamanho desse tripé e o material que você gostaria que esse tripé fosse. Aqui no caso, esse meu tripé, ele chega até 2 metros de altura. Nunca usei nesse tamanho, mas é um tamanho bom, que você consegue botar aí 1,60, 1,80 e você consegue gravar em pé também. E outra coisa, esse suporte que segura o meu anel de LED, ele faz o movimento de até 90 graus. Aqui eu tô gravando ele em pé. Por exemplo, faz de conta que aqui o meu braço, essa parte é o anel de LED. Eu consigo fotografar ele assim, entende? Então, aqui eu consigo botar o objeto, iluminar de cima e fazer fotos de cima. Isso era muito importante porque as fotos da loja eu gostaria que fossem feitas de cima. Então, ele tinha que ter essa curvatura de angulação de 90 graus e que suportasse o peso do anel de LED, tá? Para não ficar caindo e não ter nenhum acidente nem nada. Então, isso também conta muito e pode ser que isso também faça uma diferença aí no preço do seu ring light. Bom, vamos lá. Falando um pouquinho mais do tripé, como eu disse, esse chega até 2 metros de altura, mas eu pesquisando vi que existe tripés que chegam a 1,60 a 1,80 ou o seu anel de LED, esse círculo seu, pode vir sem o tripé. Então, na hora de comprar, tem que ficar atento a isso também, porque o tripé faz uma diferença aí e eu acredito que seja muito mais útil você adquirir com tripé. Esse meu tripé, ele é de alumínio, então ele não é tão pesado, ele chega aí em uma média de 1 quilo só. Mas existem outros materiais de tripé também que podem fazer ele ficar bem mais pesado, tá? Aí, outras observações que eu gostaria de acrescentar aqui para vocês é que nesse kit, que eu já comprei o anel de LED com tripé e com os suportes de câmera e de celular, ele vem também para mim uma bolsa para guardar o anel de LED, mas ele não vem a bolsa que para guardar o tripé, tá? Então, também tem isso, caso você queira, tem que adquirir por fora ou você vê algum kit que já vem aí os dois juntos. Nesse kit específico, eu vi que vinha o controle, que é esse controlezinho aqui que eu mudei com vocês, tá? A temperatura, mas não vem pilha, mas não é todo o equipamento que vem esse controlezinho. Então, tem que também ficar atento aí, porque eu achava que isso daqui não ia fazer diferença, mas ainda bem que veio, porque eu percebi como isso daqui ajuda e facilita a nossa vida na hora que a gente tá gravando. É claro, você não precisa ter isso. O equipamento vem atrás, vou mostrar aí depois as imagens pra você, com 2 botõezinhos que você gira e você controla tanto a intensidade quanto a temperatura da cor, tá? Então, não precisa se preocupar com esse controle, a não ser que você queira ter mais uma facilidade aí, é mais uma questão de comodidade. Mas isso aqui veio como se fosse um acréscimo, tá? Dentro dessa bolsa também que veio para guardar o meu anel de LED, veio também uma bolsa menor, onde eles especificaram que era para guardar o cabo, o controle, o suportezinho de celular, que eu achei bem legal. Ela é de velcro, então ajuda a manter organizado. Eu achei muito legal
Eu confesso que de primeira eu não tinha prestado atenção nessa informação, mas foi uma coisa que eu achei muito boa. Também veio de brinde junto aquele LEDzinho para celular pequeno que você acopla no celular. O que eu fiquei bem surpresa, porque eu sabia que tinha um brinde, mas não me atentei a isso. Outra coisa que veio junto, que eu achei bem legal, foi um controlezinho. Deixa eu pegar ele aqui para vocês verem. É um controlezinho para você tirar foto à distância, que você conecta via Bluetooth no celular, ó. Fora isso, o ring light também veio com o cabo dele, né, que você liga na energia, que eles falam que tem 3,90 centímetros. O cabo vem com... Ai, gente, com uma caixa, que eu esqueci o nome, vou mostrar pra vocês, peraí. Esse é o cabo, e vem isso daqui, que é tipo um transformador, né, esse é o nome. E eu achei bem legal, porque às vezes se der algum pique de energia e tudo mais, isso dá uma protegida, assim, né? É o que costumam dizer. Enfim, eles falam que a marca desse ring light é o Tomate. Mas eu só descobri a marca dele mesmo quando chegou, porque eu fui mesmo pelas especificações que eu estava procurando, tanto de cor, de luz, de intensidade, por ser LED, o tamanho, entendeu? E o peso, que foram bem cruciais para minha decisão. Outra coisa também que eu acho muito importante dizer, quando você vai comprar um equipamento nesse valor, que é um preço um pouco mais alto, lógico, esse não chega nem perto dos R$1.000, fica aí bem na metade desse preço. Ainda assim, eu acho que é muito dinheiro para um equipamento, então tem que ser uma escolha bem pesquisada. Então, eu prefiro comprar esse tipo de equipamento por sites que te dão uma certa segurança. Por exemplo, eu comprei num link do Mercado Livre. Eu ia deixar o link deles aqui para vocês, mas eu já vi que o anúncio foi pausado. Isso acontece ou quando o produto esgota, ou quando eles não estão mais vendendo daquele anúncio. Pode ser que tenha o mesmo modelo num outro anúncio ou por reajuste de preço, algo do tipo. Mas eu vi que eles, quando mandaram o equipamento, gente, veio uma cartinha com tudo explicadinho e ainda tinha um bilhete para eu entrar em contato com eles pelo WhatsApp, que eles iam mandar vídeos dizendo como montar o ring light, como ligar e desligar, como usar o controle. Gente, aí eu entrei em contato pelo WhatsApp e realmente explicava tudo, até como enroscar o suporte de celular. Então, o pós-venda deles também foi muito legal. Eu vou deixar o Instagram deles aqui para vocês. Chama Ring Light SP. E eles mandam vídeos com tutorial explicando até sobre os botões do controle, que é esse controle aqui, ó. Eles ensinam para que serve cada botãozinho desse. Eu achei muito legal. Tem vídeo ensinando a abrir e fechar o tripé também. O que é importante porque nem todo mundo tem contato com esse tipo de equipamento, né? Às vezes é o seu primeiro equipamento. Então, para não quebrar, nem acontecer nenhum acidente, né? Você conseguir montar direitinho, e até pro ring light, esse anel de LED ficar bem sustentado aí e não cair. Achei bem válido, um pós-venda bem legal. E por último, mas não menos importante, é sites de compras confiável, gente. Eu compro muito pelo Mercado Livre. Eu já tive alguns problemas, mas eles resolveram absolutamente tudo pra mim. Nunca tive dor de cabeça. Então eu prefiro comprar por esses grandes marketplaces que entregam e que te garantem que você vai receber o seu equipamento em perfeito estado, tá? Então, é isso, eu espero que eu tenha ajudado. Se eu esqueci de qualquer coisa, vocês podem me deixar aqui abaixo nos comentários, tá? Que eu vou estar respondendo aí todo mundo. E eu espero que vocês tenham gostado. Então, um beijo e até o próximo vídeo.